Pode ser para todos, de volta no nosso canal. Eu sou o pastor Ronald de Janilson, sou mestre e bacharel em teologia. Bem-vindo a você que está chegando aqui pela primeira vez, ou você já que é inscrito no nosso canal e sempre acompanha aqui os nossos vídeos. Deus abençoe a vida de todos. O assunto de hoje é um assunto muito interessante. Nós vamos falar hoje de um assunto ligado ao estado intermediário, relacionado também à escatologia, que é o primeiro assunto da escatologia. E o tema é o seguinte: existe vida após a morte? Essa é uma pergunta que a humanidade se faz até hoje. E alguns dizem, ora, nunca ninguém voltou para contar como é do outro lado. Só que existem muitos testemunhos daqueles chamados acontecimentos que a própria medicina e a ciência o denominam de quase morte. É quando a pessoa para os seus batimentos cardíacos, ela morre praticamente por alguns instantes e depois ela é salva pela equipe médica e torna a vida. E fora testemunhos de pessoas, testemunhos esses com base bíblica, de pessoas que realmente morreram, passaram algum período, foram ao inferno ou ao céu e contam esse testemunho. É claro que existem muitos testemunhos mentirosos, mas existem verídicos. Os testemunhos têm que estar de acordo com a Bíblia para que possa ter uma credibilidade de todos aqueles que professam a fé cristã em Jesus. Mas vamos lá, o assunto: existe vida após a morte? Quando nós lemos o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 11, versículos 25 e 26, Jesus falou o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Então, estão aqui palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós lemos esse texto e estudamos sobre o estado intermediário, nós descobrimos que a morte, na verdade, não é o fim. Não é o fim. E que essa vida que vivemos, ela é que é passageira. Porque o ser humano é um ser espiritual. Essa carne, esse corpo, é chamado pelo apóstolo Paulo de simplesmente um tabernáculo terrestre que vai ser desfeito a qualquer momento, quando acontecer a nossa morte. Mas o ser humano é um espírito que tem uma alma que habita em um corpo. Então nós não somos corpos, nós somos espíritos e temos alma. Então nós somos seres espirituais. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, por exemplo, está escrito: e o pó volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Espírito com E minúsculo, falando-nos a respeito do espírito do homem. O homem, quando Deus soprou nele e ele se fez alma vivente, Deus lhe deu um espírito de vida. É uma partícula de Deus dentro de nós. O espírito é a parte que nos liga a Deus, enquanto a alma é a parte intelectual, é a parte das emoções, dos sentimentos, podemos assim dizer. Então, quando lemos esse texto, logo alguém entende de forma errada, por lê-lo de forma isolada, que todas as pessoas que morrerem, alguns dizem, o pó vai voltar para o pó, mas o espírito dessas pessoas vão para Deus, de todas as pessoas. E não é bem assim. E nós vamos ver isso ao decorrer desse vídeo.
ok? Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, para que você se inscreva agora, aqui embaixo, não custa nada, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações, dá aquele like para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas para que mais vidas sejam abençoadas. Vamos lá. Em Lucas capítulo 16, dos versículos 19 ao 31, a Bíblia fala-nos de uma história que era conhecida como uma parábola há um tempo atrás, mas que já sabemos que não é uma parábola, porque essa história cita nomes de pessoas, como Lázaro, o mendigo, como o pai Abraão, por exemplo. Parábola não fala, não menciona o nome de pessoas, por ser uma história fictícia, para trazer um ensinamento para as pessoas da época. Aqui se trata de uma história real, onde o rico vivia em toda a fartura e Lázaro comia das migalhas que caíam da mesa do rico, era coberto de chagas e os cachorros lambiam as suas feridas, diz a Bíblia Sagrada. Mas ambos morreram. E a Bíblia diz que o rico é levado para o Hades, enquanto que Lázaro, o mendigo, é levado para o seio de Abraão. Ambos ficavam embaixo, um perto do outro, e eles podiam se ver, mas não podiam chegar perto um do outro ou passar para o outro lado, pois havia um abismo entre eles, disse o próprio Abraão quando lemos o texto. O rico estava em tormento e Lázaro, o mendigo, estava em gozo, em alegria, ali do lado do pai Abraão. E quando o rico viu Abraão, disse: pai Abraão, dá-nos a entender que ele era um religioso, que ele conhecia as Escrituras, e ele mesmo assim não foi salvo. Não é só conhecer que faz alguém ser salvo, mas praticar a palavra de Deus. O rico não estava ali porque era rico. O rico estava ali porque ele amava o dinheiro e não servia a Deus com sinceridade. Nem tampouco Lázaro estava ali porque era pobre, porque muitos pobres não são e não serão salvos. Existem pobres que também amam ao dinheiro, que servem a Deus, mas também servem a Mamon, e a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, ou há de agradar a um e chatear o outro, ou adora a Deus, ou a Mamon, que é o Deus do dinheiro, disse o próprio Jesus. Então aqui no texto, o rico pede para Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo, encoste na minha língua, que eu estou aqui ardendo em chamas. E Abraão diz: há um abismo entre nós, quem está aqui não pode passar para aí, nem quem está aí pode passar para cá. Aí o rico diz: manda que alguém vá pregar para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento, alguém que está aí entre vocês, no teu seio, Abraão. E Abraão diz: ora, na terra tem os profetas que estão pregando. E imagina se um morto voltar. Se eles não creem nos profetas, eles crerão no morto? Então muita gente diz que se o morto voltar, eles acreditam, mas na verdade quando o morto volta, eles descredibilizam aquele testemunho que muitas das vezes é verídico, né? Com exceções de testemunhos mentirosos, como da bispa Nadir, lá em Santo André, em São Paulo, que quase toda semana vai para o inferno, é algo já recorrente, ela já tem uma amizade, me parece, com Satanás. Então esses testemunhos são balelas, não tem base bíblica nenhuma, são pura heresia, mas existem os verdadeiros, e as pessoas não creem. Muitos voltaram para pregar o Evangelho, mas são descredibilizados. Então ainda hoje tem os vivos aqui que estão pregando a palavra. Tem os profetas de Deus que estão pregando a palavra e as pessoas não estão dando credibilidade.
Então, eu vou falar agora no segundo tópico com você a respeito da promessa da ressurreição. Mas antes, eu quero trazer para você uma grande novidade. Nós estamos fazendo o lançamento do nosso curso Escatologia Descomplicada. E você que deseja adquirir este curso, ele vai do estado intermediário ao fim de todas as coisas. Então é um curso bíblico, completo, acessível para todos, que convida você a mergulhar no estudo das últimas coisas com clareza, reverência e profundidade. Neste curso nós vamos trilhar juntos o caminho desde o momento da morte até a consumação final de todas as coisas, passando pelo estado intermediário, arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, grande tribulação, milênio, juízo final, ressurreição dos mortos, tudo isso com uma linguagem simples e objetiva, sem abrir mão da fidelidade bíblica, fidelidade às Escrituras Sagradas. Esse curso foi feito para cristãos que desejam compreender o plano eterno de Deus com mais segurança, esperança e maturidade espiritual. Foi feito para você que prega a palavra, mas ainda não tem uma segurança para falar sobre assuntos relacionados à escatologia. Aqui você vai aprender através desse curso e vai poder adentrar em assuntos complexos relacionados à escatologia. Tudo isso em videoaulas, alguns bônus que você também vai receber, e você tem 7 dias. Se não gostar do curso, você pede o seu dinheiro de volta e ele será devolvido com total segurança. Então vá aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado e adquira agora o curso Escatologia Descomplicada e cresça no conhecimento da palavra de Deus, ok? Vamos continuar aqui falando agora a respeito da promessa da ressurreição. Em João, capítulo 5, versículos 28 e 29, está escrito: vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então a ressurreição será um evento real onde todos serão julgados. Aqueles que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação, para a vergonha eterna. Aqueles que fizeram o bem, esses ressuscitarão para a vida eterna. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, está escrito o seguinte: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, os crentes em Cristo Jesus terão seus corpos transformados, glorificados na ressurreição. E nós trataremos das ressurreições no nosso curso Escatologia Descomplicada. Então, esta é a ressurreição dos justos no momento do arrebatamento da igreja. Os justos serão ressuscitados, aqueles que morreram em Cristo, que praticaram bem e obedeceram a sua palavra. Agora, para onde vai a alma quando morremos? Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte, a palavra de Deus: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A morte física, ela é definitiva e será seguida pelo julgamento de Deus. Ou seja, não adianta mais pedir pela pessoa, rezar pela pessoa, orar pela pessoa. Depois que morre, segue-se o juízo. E a morte é uma só vez, segundo a Bíblia, contrariando os espíritas kardecistas que acreditam na reencarnação. Morre, reencarna. Morre, reencarna. O escritor aos Hebreus diz que o homem está destinado a morrer uma
só vez. Agora, quando vamos para Apocalipse, capítulo 20, versículos do 12 ao 15, a Bíblia nos fala a respeito do juízo final. E diz-nos as Escrituras, nesse texto, que aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre o juízo final, onde você vai ver detalhes do que vai acontecer nesse grande acontecimento, no dia do grande trono branco. Eu vou deixar aqui em cima nos cards para que você possa acompanhar. Agora, em quarto e último lugar, a vida eterna em Cristo. Em João capítulo 3 e versículo 16, nós temos o texto áureo da Bíblia, o principal texto das Escrituras. Toda a Bíblia é voltada para este assunto, a pessoa de Jesus. E o texto diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então entendemos aqui que a salvação em Cristo garante a vida eterna com Deus. Se nós estivermos seguindo a Jesus, andando na sua presença, a vida eterna é garantida para nós. Em Filipenses capítulo 1, versículos 21, 22 e 23, está escrito o seguinte: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, disse o apóstolo Paulo. Para o crente, a morte física não é uma perda, mas um ganho, pois significa estar com Cristo. A Bíblia chega a dizer que Deus se alegra com a morte do justo, mas Deus não se alegra com a morte dos ímpios. Então que nós possamos entender que essa vida é que é passageira. Na verdade, a vida começa quando ela acaba. Parece até uma contradição, mas é verdade. Quando essa vida aqui terminar, é que vamos para a verdadeira vida, que é uma vida eterna. E aqueles que obedecem à palavra de Deus vão para os céus viver eternamente com Jesus de Nazaré. Aqueles que desobedecem vão para o Hades, para o Geena, para o Sheol, como queira. Depois nós vamos lá dentro do curso explicar detalhes sobre estas expressões, e também no final de todas as coisas as pessoas serão jogadas depois do juízo final juntamente com o inferno no lago de fogo e enxofre, onde a Bíblia chama de segunda morte. Então que Deus possa ter misericórdia de nós, que nós possamos andar na presença dele e entendermos que a Bíblia ensina claramente que há vida sim após a morte. E que há dois destinos, não existem três, nem quatro. Vida eterna com Deus ou separação eterna dele e tormento eterno. Somente em Cristo nós temos a certeza da ressurreição e da vida eterna. Você está preparado para a eternidade? Como está a sua vida com Deus? Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje é o dia de você decidir. Procure uma igreja mais perto da Bíblia Sagrada. Não é mais perto da sua casa, é mais perto da palavra de Deus. Em tempos de apostasia, como estamos vivendo, de falsos profetas, mentirosos, homens que estão fazendo da casa de Deus comércio, como disse o apóstolo São Paulo, é tempo de buscarmos uma igreja mais próxima das Escrituras, para que você possa chegar no céu e, enquanto aqui estiver, servir a Cristo, fazendo a sua vontade. Então procure a igreja. Se você ainda não é evangélico, entregue a sua vida para Jesus. Se você já é, permaneça firme, porque está chegando a hora que nós vamos partir dessa terra para vivermos eternamente com Jesus, ok? Mais uma vez, eu quero pedir para você que gostou desse conteúdo, se inscreva aqui embaixo no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, dá um like para que o YouTube ele mostre na barra de pesquisas esse vídeo para mais pessoas e compartilhe
para que também mais vidas sejam alcançadas através desses ensinamentos. Então nós estamos seguindo uma sequência de aulas aqui sobre escatologia no nosso canal. Eu tenho certeza que você vai gostar e já está gostando aqueles que estão acompanhando. Se você quiser saber mais sobre escatologia, vai estar aqui em cima alguns vídeos nos cards e agora vão aparecer 2 de cada lado aqui, onde você vai clicar em um deles e continuar assistindo aqui os nossos vídeos e crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe tua vida e tua casa em nome de Jesus.